cada dia o mundo aguarda uma solução diplomática entre Rússia e Ucrânia. Vamos saber mais o que esse impasse pode impactar, então, no mercado de grãos externo e aqui no Brasil. E eu chamo agora para a nossa entrevista o Glauber Silveira, que é diretor executivo da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Glauber. Olá, boa tarde, é um prazer estar participando aí. Prazer é todo nosso, viu? Agora a gente viu aí as tropas se movimentando, né, voltando, saindo da fronteira da Ucrânia e voltando para as bases russas. Mas se essa tensão, Glauber, eu te pergunto, entre Rússia e Ucrânia continuar, né, as cotações do trigo, uma vez que a Rússia é o terceiro maior exportador mundial e a Ucrânia também é uma grande exportadora de milho, eu te pergunto, as cotações elas podem subir e puxar então o preço do milho? Pode, porque se você for olhar essa questão de soja, milho, trigo, elas são muito envolvidas, né? Porque você precisa, no caso, substituir uma coisa ou outra. É claro que tem uma coisa tem um impacto um pouquinho maior, outra impacto um pouquinho menor, né? Mas com certeza influencia muito, né? Principalmente no caso da Ucrânia, ela influencia porque no caso daí você tem o problema no fornecimento de trigo, principalmente no momento de colheita, né? Eles estão no momento de colheita que vai começar a colheita, você imagina, aí tem uma guerra, como é que colhe, né, esse trigo? Então há uma preocupação muito grande por lá e isso acaba afetando todo o estresse que você tem, principalmente quando você pega em países tão importantes quanto esse, porque no caso da Ucrânia, ela não é só um fornecedor de trigo, ou também tem importância no milho, também como exportador de milho, mas também com relação a fertilizantes, né? Isso é importante de lembrar que são dois fornecedores, é um fornecedor importante de fertilizante, Rússia também né? Então quando você tem qualquer impacto, qualquer guerra, qualquer problema diplomático, tanto que a gente já viu há pouco tempo atrás problemas, né, com vários países daquela região lá que são onde você tem fornecedores de minerais importantes, né, principalmente para a agricultura. Então isso com certeza vai impactar. A gente já está com problema, né? No caso, você vê que é uma questão mundial de demanda. A gente tem quebras de produção de milho, de produção e de soja e tudo, mesmo na Argentina. Como vocês mostraram aqui anteriormente, ali no caso do sul do país, aqui do Rio Grande do Sul, você tendo problemas, no caso com seca, e já no centro-oeste, problemas na colheita, as pessoas perdendo colheita, produtividade e tudo mais por umidade. Então, qualquer movimento hoje, qualquer tensão no mercado mundial que já é apertado, de alta demanda e com baixa oferta, né, com a oferta apertada, você impacta sim no preço do milho, com certeza. Agora, Glauber, aproveitando que você já adiantou aí o assunto dos fertilizantes, que eu ia conversar com você um pouco depois, mas vamos aproveitar essa deixa aí. Como a Abramilho, então, avalia essa visita do presidente Jair Bolsonaro, que já está lá, né, e vai cumprir extensas pautas aí em relação ao agronegócio, né? Voltando ao assunto dos fertilizantes. Essa tensão toda que a gente vê aí, a gente espera que não ocorra, enfim, essa guerra, mas na geopolítica toda, todo mundo comentando e esperando o que pode acontecer nos resultados dessas questões diplomáticas. Eu te pergunto, nessa visita do presidente à Rússia, ela é um ponto positivo, mas o momento não seria o ideal? Olha, eu acho que o momento é ideal sim, né? Eu acho que é o momento, de repente, de conversa, né? De diálogo. Eu acho que, no caso, muitas vezes, o presidente possa estar dando palavras, possa estar dizendo da importância dos dois países, da importância de muitas vezes, de se evitar esses conflitos. A Rússia é um parceiro importante do Brasil, né? É um comprador de carne do Brasil muito importante, então quer dizer, o sonho da Rússia é ficar independente da compra de carne do Brasil, né? Então, eu escuto isso há 10 anos, mas eles não conseguem. Então, mas o importante é, assim como o Brasil também importa produtos importantes também, no caso da Rússia, eu acredito sim que
toda vez que eu vejo o presidente saindo, né, e conversando com outros países, isso é muito importante para o nosso país, né, porque nós precisamos de muitos acordos bilaterais, de muitos acordos para exportação. Então, acho que é fundamental. Quer dizer, está tendo visitas também agora, que vai ter visitas em outro, a própria ministra vai estar visitando outros países também. É sempre muito importante esse diálogo, vender a imagem do Brasil, dizer da importância do Brasil, porque gente para falar mal do Brasil tem muito lá fora. Então, nesse momento, é importante sim você ter a ministra da Agricultura, ter o presidente Bolsonaro também visitando o país, mostrando a importância, mostrando o potencial do Brasil, de repente fazendo acordos para... A gente precisa do fertilizante deles, não adianta, no momento, qualquer mina nova que a gente vai pegar aqui no Brasil, a gente vai levar aí 10 anos para estar explorando. Nós precisamos do licenciamento ambiental que não sai no Senado. Infelizmente, o Senado sentou em cima dessa lei tão importante para o país e não está rodando. Infelizmente, por incrível que pareça, o Senado não está avançando nada. Então, nós precisamos realmente que o Senado vá trabalhar para que a gente possa também depender menos de importação de outros países. O Brasil precisa fugir um pouco dessa dependência aí em relação aos insumos na importação da matéria-prima, dos fertilizantes. Agora, a ministra, como você bem lembrou aí, ela não foi nessa comitiva aí para a Rússia, mas ela está com viagem marcada para o Irã. Então, a expectativa da Abramilho em cima desses encontros, né, com os exportadores, importadores e o governo local em relação em relação a esse problema que a gente já vem falando aqui no AgroMais, a questão dos fertilizantes, dessa possível escassez aí e afetando aqui a nossa produção brasileira. Importante lembrar, o Irã, por exemplo, é o nosso maior cliente, né? Cliente de milho. Então, nossa, a gente muitas vezes olha o Irã e fala, o Irã, pô, ele compra pra caramba da gente, então ele é um principal comprador de milho do Brasil, a gente exporta bastante para eles estão sempre conversando aqui no Brasil, sempre procurando, preocupados, né, porque o Brasil é um importante fornecedor de milho para eles, assim, sempre preocupados. Então, essa visita lá, com certeza, é uma visita muito, muito interessante, porque é esperado, porque eles também têm demandas aqui dentro do Brasil e a gente também tem demandas de aumentar a exportação cada vez mais para lá. Então, sem dúvida, é fundamental, né, isso tudo. Hoje, esse mercado globalizado, a gente depende de tudo. Nós estamos tendo muitos problemas hoje em dia, principalmente com o fornecimento de matéria-prima, não só de fertilizantes, mas também para defensivos agrícolas, haja visto que a gente está tendo aí questão de glifosato, questão, por exemplo, de atrazina, no momento importante da colheita, de colheita da soja, mas plantio do milho, no caso, para você poder estar fazendo. A gente viu com a saída do Paraquat, a dificuldade que está tendo, e agora a gente está tendo muito problema, principalmente com essa chuva, você não tem uma maturação uniforme da soja, e daí você também não tem produtos adequados ou entregues no momento. E o grande problema está sendo logística, né? Você tem esse problema de container no mundo. Então, antigamente, por exemplo, o frete de um container que estava custando $2.000, por exemplo, para vir da Europa para o Brasil, hoje custa $28.000. Olha que loucura que virou isso, né? Então, isso causa uma dificuldade enorme de você ter fornecimento de matéria-prima. Então, por isso que nesse momento é muito importante, sim, o Brasil sair de casa e conversar, mostrar das suas prioridades, mostrar a importância que esses países, por exemplo, de agilidade no caso do desembaraço de qualquer produto que venha para o Brasil. E assim como é importante também o Brasil também desembaraçar, ter agilidade nos portos, porque muitas vezes você pode levar 15 dias para um container ser liberado no porto e ele pode ser liberado com 3 dias. Então, isso é fundamental, que no caso desses 12 dias aí, esse produto pode estar lá na lavoura, né? Então, é importante, sim, todo esse diálogo que está sendo feito no Brasil. Nada melhor então, né, Glauber, que uma conversa frente a frente, tete a tete, como dizem aí. Agora, em relação aos insumos, a entrega do herbicida, o atrazina, usado aí na cultura do milho, onde produtores que compraram reclamaram aí, que a gente até noticiou aqui, que não estavam recebendo, e a empresa acabou reconhecendo e confirmou as dificuldades, mas na oferta de um outro herbicida, que é o glifosato. Esses atrasos, eu te pergunto, eles podem causar impactos na produção a curto prazo e também para a indústria de proteína animal? Sim, com certeza. O que aconteceu, por exemplo, que você está se referindo, também tem um comunicado da Bayer, né? A Bayer soltou um comunicado mundial dizendo da dificuldade que tem em virtude
de problemas que teve em 2 meses, dizendo de atraso de 3 meses no caso do fornecimento. Mas isso também, nós já conversamos com a Bayer, não quer dizer que vai ser para o Brasil isso, né? Porque o impacto é diferente para cada país. O Brasil é um país que a Bayer tem uma penetração muito forte, então pelo menos é o que ela diz, né? Conversando com ela, a informação que nós da Abramilho recebemos da Bayer que o Brasil, o impacto vai ser muito pequeno. Com relação à atrazina, nós conversamos com a Syngenta hoje, conversamos com o presidente global de distribuição, né, que ele nos disse, por exemplo, que está inclusive embarcando a atrazina de avião para o Brasil, então teve embarques, ele mostraram fotos de embarques hoje, né, dos Estados Unidos para cá, trazendo a atrazina, e eles falaram realmente que houve um problema, principalmente o problema não é por falta de matéria-prima, o problema é a questão logística, que está tendo grande dificuldade. Haja visto que, por exemplo, você tem filas nos portos, né, dificuldade para sair produtos de outros países. Então, é por isso até que nós conversamos com o governo, a importância do governo da agilidade, principalmente no desembaraço dessas mercadorias que vêm para o Brasil, né? Então, o grande problema hoje, é claro que a gente teve problema sim, problema de matéria-prima, no caso que a gente viu o caso da China, né, com problema de restrição de energia lá e tudo mais, mas nesse momento o grande problema tem sido a questão de logística, né, que então eles colocaram hoje para Abramilho, toda a diretoria da Syngenta, eles apresentaram para a gente que eles estão buscando soluções muito rápidas para poder solucionar, tanto que estão trazendo de avião, coisa que não fariam, que geralmente se faz transporte mais de navio, de contêiner, e eles estão colocando cargas e cargas em aviões para poder solucionar o problema. Agora, o Glauber, mesmo que a empresa mande essa mercadoria toda por via aérea, né, pelos aviões, o que já foi pago pelo transporte logístico, uma coisa, mas embute isso no preço, porque deve ser um outro frete, o aéreo, eu imagino, é o mais caro ou não? Vai estar ligado ao produtor aqui, que ele vai pagar essa conta ou não? Segundo o presidente global, hoje, que ele conversando com ele falou para nós que isso não impacta no produtor, é mais um compromisso da empresa. A empresa realmente ela vendeu, tirou o pedido e o produtor não tem como você aumentar o preço agora. Aquilo que já foi adquirido não tem como fazer esse aumento de preço. Então, ele disse que não terá impacto nenhum produtor. O que eles afirmaram para a gente que o que a Syngenta quer é realmente não afetar a imagem dela perante o produtor brasileiro, haja visto da importância que tem o Brasil nesse cenário mundial hoje como produtor de alimentos e também pelo crescimento, né, que o mundo todo espera do Brasil no fornecimento de matéria-prima para o mundo. Então, realmente, a Syngenta ela fornece hoje 58% praticamente de toda a atrazina consumida no Brasil e ela falou que ela está buscando resolver os problemas aonde o mais rápido possível, quer dizer, não deixar que isso vá afetar, né? O plantio do milho, ele deu uma atrasada nesse momento, em virtude do excesso de chuva que está acontecendo. Então, o que eles esperam é aproveitar esse atraso de 10, 15 dias e poder suprir essa demanda aí sem nenhum ônus ao produtor, que nem pode, né? Não tem como você onerar o produtor do produto que já foi comprado. Então, nessa janela de 15 dias aí do produtor esperar chegar esse produto, qual a expectativa, então, desse produto estar desembarcando aí nos aeroportos para atender essa demanda aí que foi comprada e que até agora não chegou? Olha, aí eu já não posso dizer, né? Como dizer assim, aí a Syngenta, ela disse que está fazendo de tudo para solucionar, né? E aí, como disse o presidente, ele falou assim, olha, não vai ser de conversa, nós vamos mostrar na prática que a gente vai realmente solucionar e não deixar que isso afete a safra do Brasil, que o produtor seja prejudicado. O que a gente está contando é com isso. Ou seja, assumiu o compromisso e a gente vai estar aqui acompanhando. Agora, Glauber, Com certeza. Vamos voltar então à geopolítica, porque sites internacionais já estavam dizendo aí que os preços do milho deram uma pausa por conta dessas tropas russas estarem recuando então da fronteira. Ou seja, qualquer notícia gera mais expectativas e assim permanece essa volatilidade. Como é que está se movimentando hoje os preços internacionais do milho futuro?
Olha, o mundo todo agora fica de olho na safra brasileira, né? Porque então tudo depende. Agora eu acho assim que o que é mais importante nesse momento tem a ver com o clima, né, para o plantio, do que até na geopolítica. Assim. Claro que, como eu falei, influencia, mas isso você tem como muitas vezes você tem uma tensão, principalmente quando se fala de bolsa, né? Mas porque poxa, se você pode ter um fornecimento que pode ser abalado e tudo mais, enfim. Mas no caso, o grande problema agora, o que se olha muito é para a safra brasileira, principalmente para a segunda safra, que é a safra mais importante. O que se espera é que a segunda safra ela vá cobrir toda a perda que você teve na primeira safra brasileira. Então, é isso que está se considerando. O Brasil aumentou 1,5 milhão de hectares, no caso de milho, para plantar nessa safra, mas a gente teve uma queda bastante grande na primeira safra. Então, todo mundo está olhando agora para essa segunda safra, que se chamava de safrinha, mas não é safrinha, que é maior do que a primeira, e que se espera ali, atingir um número alto, principalmente quando se fala de Mato Grosso, né, que está essa expectativa. Então, qualquer coisa que vá atrapalhando, qualquer 15 dias que se atrapalhe o plantio, é muito tempo, é muito complicado, porque você passa a plantar num momento, numa zona, numa época que é negativa. Então, cada dia a gente considera, cada dia que atrasa o plantio, você considera de 3 a 5 sacas a menos de produtividade. Então, você fala, poxa, atrasou 10 dias, você pode colher 30 a 50 sacas a menos. Então, e veja bem, se você entrar plantando em março, você vai para uma zona de mais risco. Então, é importante o plantio, todo mundo está olhando o que é que se consegue plantar no Mato Grosso dentro de fevereiro, que é um período ideal de plantio. Então, isso sim deixa o mercado muito tenso. Por quê? Eu digo, porque no caso, a nível mundial, a gente está com os estoques bastante apertados. O mundo todo de olho no Brasil, mas nesse clima todo aí, pode ocorrer, o Glauber, desses países compradores estarem correndo então para aumentar os seus estoques? Não, eu acredito que não, né? Eu acho que de uma certa forma eles já compraram, né? Todo mundo que, assim como a compra já é bem antecipada. Eu acredito que todos os países, principalmente que compram do Brasil, já fizeram os compromissos de compra mundial. O que pode acontecer, que nem eu falei, se você tiver algum abalo momentâneo em qualquer lugar, você pode ter, por exemplo, um fornecimento maior no caso dos Estados Unidos. O que é interessante é que nesse momento, para você ter uma ideia, o México, por exemplo, fez uma lei lá proibindo a importação de milho, no caso transgênico. O México não é um comprador nosso, mas é um comprador dos Estados Unidos. Então, eles fizeram uma lei lá proibindo isso. Então, quer dizer, talvez, isso sim, por exemplo, você tem, se continuar essa loucura, né, até, inclusive, porque é muito negativo, você imagina, você vai querer comprar milho só convencional. Hoje, praticamente, é muito pouco o milho convencional que você tem no mundo. A maior parte é milho transgênico. Daí, você vai ter uma sobra de milho no caso dos Estados Unidos, que pode vir a suprir qualquer diferença que você tenha no caso de fornecimento da Ucrânia. Então, por isso que eu falo, as coisas são globais, né? Então, tudo isso você deixa de vender no lugar, começa a aumentar para o outro, e aí nesse negócio tudo é recurso. É claro que o Brasil, todo mundo olha, porque o Brasil tem uma sobra de milho. Nós vamos, na pior das hipóteses, nós vamos produzir 100 milhões de toneladas de milho. E o nosso consumo é 70 milhões, então a gente tem 30. Agora, esse 30 provavelmente já está vendido para o Irã, para outros países, para a Indonésia, e vários parceiros que compram. O México compra da gente, mas muito pouco, mas compra, né? Então, todo mundo está de olho no Brasil, né? E aí também o consumidor interno também está de olho no Brasil, né? Principalmente nessa safra do Mato Grosso. Então, de uma certa forma, as coisas todas vão se conectando, né? É isso aí, vamos aguardar então essa safra aí do Mato Grosso. Ô Glauber, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente nesse bate-papo esclarecedor aqui da Abramilho para o AgroMais. Obrigada, eu conversei com o Glauber Silveira, que é diretor executivo da Abramilho. Tenha uma excelente tarde de trabalho, viu? Obrigado, para vocês também.